Estudo Bíblico 2 Pedro 2, versos 1 a 22. Tendo afirmado a confiabilidade de seus ensinos sobre o retorno de Cristo, Pedro agora adverte contra os falsos mestres, sua conduta e o julgamento de Deus contra esses indivíduos. Verso 1. As palavras "os resgatou" referem-se às pessoas da igreja que foram separadas do mundo pelo sangue da aliança e reunidas com as muitas bênçãos do povo em aliança com Deus. Ao ensinar e praticar a imoralidade, os falsos mestres zombavam do senhorio de Cristo e, desse modo, desmentiam a sua própria falsa confissão de fé. Verso 2. As práticas libertinas a que Pedro se refere são indulgências sensuais negligentes, especialmente a imoralidade sexual. O comportamento moral por parte daqueles que afirmam ser cristãos dão ao cristianismo um nome desprezível entre os incrédulos. Os cristãos sempre são estimulados e encorajados a terem um comportamento exemplar para que a causa do evangelho não seja prejudicada. Verso 3. Amar o lucro e abusar da posição de confiança que ocupa é outra característica do falso mestre. Nota: os falsos mestres camuflam suas mentiras com a verdade, dificultando-lhes detectar os erros. Como se pode identificar o falso mestre? 1. Devemos ser perspicazes e saber que eles existem. 2. Devemos ficar atentos aos que distorcem a verdade sobre Cristo. Para isso, temos que ser como crentes de Bereia, Atos 17, versos 11 e 12, conferindo na palavra o que eles dizem. 3. Observar os que têm estilo de vida pecaminoso e libertino. 4. Ficarmos atentos aos que têm sede de dinheiro ou de poder. Verso 4. Mas Pedro deixou claro que os falsos mestres não escaparão do juízo de Deus. Pedro afirma que Deus lançou o julgamento sobre anjos maus. E se realizou esse julgamento, também julgará aqueles que deturpam suas palavras ensinando falsas doutrinas. Versos 4 a 9. Através dos 3 exemplos, os anjos maus, homens da época de Noé e de Sodoma e Gomorra, Deus nos mostra que irá julgar os ímpios e liberar os justos. Verso 10. Quando advertidos do perigo de serem entregues ao poder das forças espirituais do mal, os falsos mestres zombavam do poder e talvez até negassem a existência de Satanás e seus demônios. Ainda hoje há os que negam a existência do império das trevas. Verso 13. Os falsos mestres haviam transformado as refeições comunitárias da igreja em ocasiões para satisfazer seus próprios desejos. Nesse verso, Pedro está enfatizando a extensão das autoindulgências deles e no verso 14 ele fala de adultério e engodo, sugerindo um engano intencional. Verso 15. O que torna as pessoas vulneráveis aos falsos mestres? Os mais vulneráveis e ingênuos são inconstantes, o que indica que não estão fundamentados em sólido ensino bíblico. Os que param de crescer como cristãos talvez sejam ainda mais vulneráveis. Outros fatores que contribuem para isso podem ser momentos de dor, relutância em obedecer a Deus e necessidade de agradar as pessoas. Em contraste aos cristãos que tinham comunhão com Deus, os inconstantes não tinham uma base firme na vida cristã e eram presas fáceis para a tentação dos falsos mestres, que tinham somente o propósito de fazer discípulos para obter lucro financeiro. Tanto em sua avareza como em sua má influência sobre os israelitas, Balaão tipificava o comportamento dos falsos mestres. Números 31, verso 16. Verso 16. Enquanto os falsos mestres assemelhavam-se a animais irracionais em sua escravidão à avareza, seu protótipo, Balaão, foi ele mesmo repreendido por um animal. Verso 17.
Do mesmo modo que a água sustenta a vida física, também é verdade que o ensino espiritual alimenta a vida espiritual. Uma imagem vívida numa cultura em que a água tinha um valor inestimável. Como um poço seco que somente desaponta um sedento, os falsos mestres poderiam apenas enganar e desapontar. Como uma névoa que é facilmente dispersada pelo vento ou pelas tempestades e que não fornecem chuvas refrescantes, o falso ensino não pode fornecer sustento espiritual. O verso 18 adverte os novos convertidos ou aqueles que não estão firmes na fé, pois estes caem como presas fáceis. Verso 19. A busca pela autonomia humana em relação a Deus leva inevitavelmente à escravidão ao pecado e à supervalorização do eu. A verdadeira liberdade em relação ao pecado envolve a alegre servidão a Deus. A partir dos versos 20 e 21, Pedro nos mostra a triste realidade daqueles que não são alicerçados na palavra e na fé genuína em Cristo, mostrando que seus conhecimentos sobre Cristo eram apenas superficiais. A deliberada rejeição da verdade aumenta a responsabilidade da pessoa diante de Deus. As Escrituras ensinam que aqueles que são verdadeiramente regenerados perseverarão na fé. João 10, versos 26 a 30 e 1 João 2, 19. Verso 22. Pedro equipara o apóstata a um cão e a uma porca. Os judeus dos tempos antigos desprezavam os cães e consideravam os porcos como imundos. Êxodo 22, 31, Provérbios 26, 11. Esses animais, até quando eram lavados, o seu primeiro impulso era voltar para a sujeira. A intenção de Pedro era mostrar que a simples profissão religiosa ou mudança exterior não transforma o coração de uma pessoa. A apostasia dos falsos mestres revelava a verdadeira natureza deles. O texto mostra que existem graus de punições para os perdidos. Os que rejeitam o evangelho têm uma responsabilidade maior dos que os que nunca conheceram e, assim, nunca o rejeitaram conscientemente. Mesmo assim, os que nunca conheceram são julgados por não viverem de acordo com o pouco que sabem por meio da natureza, de sua própria busca e de sua própria consciência. A ideia parece ser que o juízo será menos severo se a pessoa rejeitar a Deus mais por ignorância do que por rebelião.